O Talking Baby Repão ou Bebê Hipopótamo Falante foi o segundo aplicativo da famosa franquia Talking Tom & Friends, lançado em 16 de julho de 2010 pela Outfit 7. O jogo foi criado às pressas para aproveitar o sucesso do Talking Tom original, utilizando modelos 3D comprados em bancos de imagens para acelerar o desenvolvimento. Mecânicas e ações do jogo. Por ser um dos primeiros aplicativos da franquia, lançado apenas um mês após o Talking Tom original, suas mecânicas eram bem simples, focadas no público infantil. Repetição de voz. A principal função do bebê hipopótamo era ouvir o que o usuário dizia no microfone e repetir com uma voz aguda e engraçada. Interações na tela. Ao tocar no hipopótamo, o jogador podia desencadear algumas animações simples. Alimentação e brincadeiras. Havia botões interativos que permitiam alimentar o hipopótamo com uma cenoura ou inflar um balão para ele brincar. Modelagem. Curiosamente, o jogo utilizava modelos 3D genéricos comprados no site TurboSkid. Foi o único jogo da franquia a apresentar frases em letão, lituano e estoniano. Por que foi removido e o suposto banimento? O Talking Baby Repão nunca foi banido oficialmente ou retirado das lojas por conteúdo impróprio ou criminoso por parte de sua desenvolvedora. O que aconteceu com o jogo envolve duas situações distintas. A remoção oficial das lojas 2014 a 2016. Por ser um aplicativo antigo e feito rapidamente, ele não recebeu atualizações de longo prazo por parte da Outfit 7. A empresa focou em jogos mais modernos e complexos. O aplicativo foi reformulado em abril de 2014 e, posteriormente, completamente descontinuado e removido das lojas oficiais, como a App Store e a Google Play. A lenda urbana e os aplicativos maliciosos. Nos anos seguintes à sua remoção, diversos clones genéricos criados por desenvolvedores independentes surgiram na internet, como Talking Repão Rock na Microsoft Store, ou aplicativos de terror de procedência duvidosa. Além disso, outro aplicativo genérico de smartphone viralizou anos depois, com denúncias graves de fazer ameaças e xingamentos contra crianças, o que acabou gerando uma grande confusão na internet. Essa história de terror misturou-se ao esquecimento do Talking Baby Repão oficial, criando o mito de que o jogo original do hipopótamo seria banido por assustar crianças, o que não passa de desinformação. Talking Gina Dejon Af foi um dos aplicativos mais marcantes e tecnologicamente avançados do início da franquia Talking Tom & Friends, desenvolvido pela empresa Outfit 7, lançado no começo da década de 2010. O jogo se destacou por introduzir mecânicas de cuidado muito mais profundas do que os títulos anteriores da desenvolvedora. Mecânicas e ações do jogo diferente do Talking Tom original, que apenas repetia a voz do usuário e reagia a cliques simples. Talking Gina foi pioneira ao implementar um motor de humor Mood Engine. A girafa interagia com base em uma barra de felicidade visível na tela. As principais ações incluíam sistema de felicidade. A barra aumentava ou diminuía dependendo da frequência com que o jogador cuidava dela. Se negligenciada, Gina ficava visivelmente triste. Alimentação. O jogador podia alimentá-la com petiscos, como cenouras, morangos e sorvetes, para mantê-la saudável e contente. Jogo do Party Cank Bate Palmas, um mini-jogo de ritmo integrado, onde o usuário tocava na tela, acompanhando as mãos de Gina. Esse jogo possuía 32 níveis de velocidade e testava os reflexos do jogador. Repetição de voz. Como padrão da franquia, ela escutava pelo microfone do aparelho e repetia o que o usuário dizia com uma voz fina e caricata. Brincadeiras e reações. Era possível fazer carinho, fazer cócegas ou dar leves tapas na personagem para ver suas reações animadas. Balão de hélio. Nas primeiras versões, o jogador podia dar um balão para Gina sugar o gás hélio, mudando temporariamente o tom de sua voz, recurso removido posteriormente. Malabarismo. Em atualizações seguintes, versão 20, ela ganhou a habilidade de fazer malabarismos com maçãs. Colecionáveis. O jogo permitia desbloquear e colecionar 15 fotos de bebês girafas conforme o progresso do jogador avançava.
Data de lançamento: o aplicativo foi lançado, oficialmente em fases ao longo do ano de 2011, iOS e iPhone, 19 de fevereiro de 2011, iPad, 26 de fevereiro de 2011, Android versão grátis, 11 de abril de 2011. Data de remoção: o jogo foi oficialmente retirado das lojas de aplicativos Google Play Store e Apple App Store no dia 28 de outubro de 2014, tornando-se completamente indisponível para novos downloads legais. Por que foi removido, banido? Embora a internet costume associar a palavra banido a teorias da conspiração ou lendas urbanas como as que ocorreram com o aplicativo Token, Angela Token Dina nunca foi banida por governos ou lojas de aplicativos. A sua remoção total partiu de decisões puramente estratégicas e comerciais da própria Alphabet 7. Os principais motivos foram: 1. Reestruturação e substituição pelo Token Ranka. Remoção de Token Dina em outubro de 2014 coincidiu exatamente com o período em que a Alphabet 7 estava reformulando toda a sua identidade visual e lançando a série animada de transmissão vertical em 3D Token Tom Friends. A empresa decidiu focar em um grupo fixo de 5 a 6 personagens principais. Gina foi aposentada para dar lugar ao com Token Hank. Hank foi introduzido no exato momento da saída de Gina e herdou o esquema de cores original do logotipo dela, além de assumir o papel de personagem focado em cuidados nos jogos seguintes. Falta de lucratividade, monetização ruim. Este aplicativo original da Gina foi criado em uma época onde o modelo de negócios de jogos mobile era focado em microtransações muito simples ou na compra de versões pré-pagas. Ele não possuía uma estrutura eficiente de anúncios modernos ou compras internas recorrentes como moedas e passes. Manter o aplicativo atualizado para os novos sistemas operacionais iOS e Android gerava custos técnicos que não se pagavam. Limpeza de catálogo para focar em jogos. My Token. Em dezembro de 2013, a Alphabet 7 mudou seu patamar financeiro com o estrondoso sucesso de My Token Tom, que transformou o bichinho virtual em um jogo de gerenciamento completo com banho, quarto e customização de roupas. Em 2014, o foco total mudou para o desenvolvimento de My Token Angela, aplicativos antigos e mais simples de mecânica direta de repetição como Token Gina, Token Harry the Hedgehog e Token Bacteriadon foram permanentemente descontinuados para liberar o foco da equipe de engenharia da empresa. Prevenção de comportamento de risco. Caso do Hélio, embora não tenha sido o fator decisivo para a remoção completa do aplicativo, a mecânica da Gina aspirando gás hélio de balões gerou controvérsia interna na empresa. Havia o receio de que crianças pequenas pudessem imitar o comportamento na vida real com balões reais de forma perigosa. A animação foi removida em atualizações tardias, desgastando o conteúdo original antes do encerramento completo. O Token Wombi The Robot foi um dos primeiros aplicativos interativos de bichinho virtual desenvolvidos pela Alphabet 7, fazendo parte da icônica franquia Token Friends, que inclui o Token Tom. Datas de lançamento e remoção. Data de lançamento: o aplicativo foi lançado originalmente em 27 de outubro de 2010 para sistemas iOS e Apple e em 15 de novembro de 2010 para Android. Ele foi o quinto aplicativo oficial produzido pela empresa. Data de remoção: ele foi completamente retirado das lojas de aplicativos em 31 de dezembro de 2013. Mecânicas e ações do Jogorobi era um robô cinza de design amigável que interagia diretamente com os toques e comandos do usuário na tela. Suas principais mecânicas incluíam repetição de voz, assim como o Token Tom. Ele usava o microfone do celular para ouvir o que o usuário dizia e repetia de volta, mas aplicando um efeito sonoro de voz robótica futurista. Digitação de texto: uma função exclusiva do Wombi na época era um botão de teclado. O usuário podia digitar qualquer palavra ou frase, e o robô a pronunciava em voz alta. Dança hip-hop:
Ao tocar em um botão específico, Rombi começava a fazer coreografias complexas e passos de dança de rua hip-hop ao som de batidas eletrônicas. Reações ao toque: o jogador podia interagir fisicamente com ele, bater na cabeça ou no corpo, fazia o robô cambalear ou expressar dor, fazer cócegas na sua barriga, o fazia rir, e fazer barulhos mecânicos divertidos. Interações físicas: toques na tela, empurrões e tapas, bater na cabeça ou na barriga do Rombi fazia ele cambalear, se desequilibrar ou reclamar, cochilo. Se o usuário ficasse muito tempo sem interagir, Rombi começava a bocejar, e entrava em modo de repouso, dormia. Porque o aplicativo foi banido e removido, embora muitos mitos da internet associem a remoção do jogo a teorias de conspiração, ou atividades assustadoras nos arquivos do jogo, o banimento do token Rombi ocorreu estritamente por violação de propriedade intelectual, direitos autorais e problemas de licenciamento de modelos 3D. 1. O plágio da mascote turca Arçelik nos primórdios da Aurfet 7. Para economizar tempo e recursos, os desenvolvedores compravam pacotes de modelos 3D prontos em plataformas de design como o TurboSkid. O modelo escolhido para o Rombi pertencia, na verdade, a um designer que havia se baseado diretamente em Selik, a mascote oficial da Arçelik, uma gigantesca fabricante turca de eletrodomésticos. 2. Tentativa de atualização à pele prateada. Ao perceber a gravidade do problema legal com a empresa turca, a Aurfet 7 tentou salvar o aplicativo mudando o visual do personagem. Em 9 de março de 2011, lançaram uma atualização que mudava a pele do Rombi para uma cor prata completamente metálica, na esperança de desvinculá-lo do robô Selik original. No entanto, a estrutura do modelo 3D subjacente ainda violava os direitos autorais da Arçelik. 3. O desfecho legal em os direitos de uso comercial daquela imagem, e enfrentando pressões legais da Arçelik, a Aurfet 7 foi forçada a remover o aplicativo permanentemente de todas as plataformas móveis App Store e Google Play no último dia de 2013. O personagem foi completamente aposentado do universo de Talking Tom e Friends. A desenvolvedora optou por focar em novos animais, criados do zero pela própria equipe de design para evitar novos processos multimilionários. O aplicativo Talking Harry the Hedgehog Harry, o ouriço falante, foi um dos títulos iniciais e mais peculiares da famosa franquia Talking Friends, hoje conhecida como Talking Tom e Friends, desenvolvida pela Aurfet 7. Data de lançamento e linha do tempo: o aplicativo foi lançado oficialmente para iOS, iPhone e iPad em 14 de agosto de 2010, e chegou para os dispositivos Android em 21 de outubro de 2010. Ele foi o quarto aplicativo da série, sucedendo os estrondosos sucessos de Talking Tomcat, Talking Baby Repawn e Talking Larry the Bone. Mecânicas e ações do jogo: diferente de Tom, que apenas repetia o que o usuário dizia com uma voz fina, Harry trazia um modelo 3D de um ouriço azul, com uma aparência visivelmente cansada, entediada e levemente rabugenta. Suas principais mecânicas e ações incluíam diferencial. Harry repetia o que o usuário falava no microfone. No entanto, ele possuía 3 modos de voz distintos, que alteravam completamente a sua voz e a física do jogo. Modo normal: ele repetia as frases com um tom de voz extremamente entediado e desanimado. Modo normal: ele repetia as frases com um tom de voz extremamente entediado e desanimado. Modo ninja: bebida azul: ao clicar no botão para dar uma bebida azul a Harry, ele colocava uma faixa na cabeça e entrava em modo ninja. Sua voz ficava extremamente rápida e aguda. Se o usuário tentasse tocá-lo nesse modo, ele desviava rapidamente Modo Matrix, com golpes de Bullet artes Dodger, marciais. bebida vermelha. Ao dar uma bebida vermelha, Harry entrava em câmera lenta, uma paródia clássica do filme Matrix. Sua voz ficava excessivamente grossa, lenta e distorcida, e ele desviava de interações inclinando o corpo para trás. Interações físicas: toques na tela. Assim como os outros personagens da franquia,
o usuário podia cutucar a cabeça, a barriga ou os pés de Harry para fazê-lo demonstrar irritação, cambalear ou rir. Gravação de vídeos. O aplicativo permitia gravar as interações diretamente da tela do celular para compartilhá-las por e-mail ou postá-las no YouTube e Facebook, o que ajudou o aplicativo a viralizar na época. Porque o jogo foi banido, removido, ao contrário do que dizem muitas lendas urbanas da internet que associam os jogos antigos da Outfit 7 a hackers ou espionagem. Talking Harry não foi banido por motivos criminosos ou polêmicas de segurança. A sua remoção oficial ocorreu devido a decisões comerciais e técnicas da própria Outfit 7. 1. Mudança de foco da empresa. A aposentadoria de personagens. A partir de 2013 e 2014, a Outfit 7 decidiu mudar drasticamente o modelo de negócios da franquia. Eles deixaram de criar dezenas de aplicativos individuais de animais repetidores como Talking Harry, Talking Gina, Talking Larry e Talking Rex para focar em uma marca unificada. O objetivo passou a ser os jogos de marca unificada. O objetivo passou a ser os jogos de cuidar em estilo Tamagotchi de longa duração, como My Talking Tom 2013 e My Talking Angela 2014. Personagens secundários, que não atraíam tanta audiência, foram simplesmente descontinuados e arquivados. Obsolescência técnica. O apocalipse dos 32 bits. Manter um aplicativo funcionando nas lojas exige atualizações constantes para acompanhar os novos sistemas operacionais iOS e Android. O jogo do Harry foi programado em arquitetura de 32 bits, quando a Apple e o Google exigiram que todos os aplicativos fossem atualizados para 64 bits para rodar nos celulares mais modernos. A Outfit 7 optou por não gastar dinheiro nem tempo reprogramando um jogo antigo, que já não dava tanto lucro. Pequena controvérsia visual. Curiosidade. Embora não tenha causado o banimento, existia uma sensibilidade de design no jogo. No modo ninja, a bandana original de Harry trazia um símbolo vermelho, que lembrava a bandeira do sol nascente do Japão Imperial, um símbolo considerado altamente ofensivo em vários países asiáticos, devido ao contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Em atualizações posteriores, a desenvolvedora chegou a remover o símbolo da bandana, para evitar problemas culturais, antes de deletar o jogo de vez. Cronologia de lançamento e remo. O 14 de agosto de 2010, lançamento oficial para aparelhos iOS, iPhone e iPod Touch. 21 de outubro de 2010, lançamento oficial para o sistema Android. 2012, lançamento de uma versão em alta definição exclusiva para iPad. 31 de dezembro de 2013, jogo é permanentemente retirado da Google Play Store. Janeiro de 2014, o jogo é permanentemente retirado da Apple App Store. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, e tchau.